Então, pelo exemplo anterior, a gente viu que temos então duas direções ali naquele exemplo, onde o valor do limite é diferente. Então, esse exemplo nos motiva a próxima proposição. Então, essa proposição aqui diz o seguinte: suponha então que o limite da minha função, quando eu me aproximo de x0, né, quando xy tende a x0, y0, é um valor L. Né? E seja gama uma curva no R2 contínua em T0 e que passa pelo ponto x0, y0. Então é uma curva quando gama ela passa pelo x0, y0 no ponto T0. Então gama de T0 é x0, y0. Tá? E para T diferente de T0, a curva gama de T não vale x0, y0. Então ela só cruza o x0 e y0, ela não vem e fica constante no x0 e y0, tá? Essa que é a ideia. Então, e de forma que a curva gama de t, ela pertence ao domínio. Então, pessoal, olha só, se o limite da minha função f de xy, quando eu me aproximo, xy se aproxima de x0 e y0 da L, o que acontece se eu restringir? Agora eu não quero mais o limite total, eu quero o limite em cima da curva gama. Então, f em cima da curva gama aplicado, né, composto com a curva gama. E aí eu faço, como xy tende a x0, y0, e x0, y0 é o gama de t0, eu vou fazer o t tender a t0. Então esse limite aqui também tem que continuar dando L. Né? Então se a função, a ideia é a seguinte: se a função toda, quando eu me aproximo de x0, y0, ela vai para L, quando eu me aproximo só em cima de uma curva, tem que continuar indo para L. Tá? Essa que é a ideia dessa proposição. E aí, com isso, essa proposição aí abre uma porta, uma boa porta, para mostrar quando o limite não existe. Então, o que vocês têm que fazer para mostrar que o limite não existe? Né? É exatamente o que essa observação fala. Então, segue da proposição anterior, que se eu tenho, então, duas curvas, gama 1 e gama 2, duas curvas nessas condições, né, que passam pelo ponto, não ficam ali constante naquele ponto x0, y0, né? Então, de tal forma que a função em cima de uma curva vale o limite da função em cima de uma curva é L1 e o limite da função em cima da outra curva é L2, né? Então, ou seja, se eu acho duas curvas de tal forma que o limite da função em cima dessas duas curvas dá valores diferentes, então não tem como o limite existir. É exatamente como a gente viu no exemplo anterior, né? Existia ali o eixo x e o eixo y, que eram então duas curvas, né? Duas curvas que passavam pelo ponto 0, 0, mas que o limite da função em cima de um dava um valor, que era 1, e em cima de outro dava menos 1. Então são valores distintos ali. Então quer dizer que o limite não pode existir. Então é a mesma ideia do limite lateral, né? Lembra, o limite lateral, se o limite à esquerda difere do limite à direita, então o limite não existe. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de ter só direita e esquerda, tem várias direções. Então essas direções a gente pega por curvas, né? Então se existe duas curvas, onde o limite sobre uma dá um valor, o limite sobre outra dá outro valor, então o limite não pode existir. Tá? Então essa forma é para mostrar se um limite não existe. Cuidado, viu, pessoal? Essa proposição aqui ela não serve para mostrar que o limite existe. Porque para mostrar que o limite existe, a gente teria que pegar todas as curvas, né? E que é infinito, né? Então essa proposição, esse método de olhar por duas curvas serve apenas para mostrar se um limite não existe, tá? As dicas é pegar as curvas mais clássicas, né? O eixo x, o eixo y, a reta x igual a y, a reta x igual a menos y, tá? Tentando essas retas mais clássicas e tentando ver o valor da função sobre elas. Se a gente achar duas onde dê valores diferentes, acabou, o limite não existe. Mas se todas deram o mesmo valor, né, todas que a gente vai testando der o mesmo valor, já fica mais complicado de conseguir encontrar uma curva onde o limite dê diferente. Né? Então é um indício, não é prova, é um indício de que o limite existe. Mas aí a gente tem que tentar encontrar outras maneiras
de concluir que aquele limite existe e dá um certo valor, tá? Então aqui essa observação, essa ideia de curvas, reforçando, essa ideia de curvas é só para mostrar quando um limite não existe. Então voltando lá no exemplo anterior, né, do caso do limite não existir, né, então logo, para provar que aquele limite lá da função f de xy dada por x² menos y² sobre x² mais y² com xy tendendo a 0, 0 não existe, basta a gente tomar essas duas curvas, né? A gama 1 de t igual a t0, ou seja, aqui são os elementos do eixo x, tá? Então é o eixo x aqui, e gama 2 de t igual a 0t, aqui é o eixo y, né? Que o x é igual a 0 e o y é t, tá? Então o eixo x e o eixo y. Assim, quando a gente faz o limite, né, para t tendendo a t0 da função na curva gama 1 de t, então onde tem a gama 1 de t, o que ela faz? Ela pega o t e leva no t0. Então vai ficar o limite para t tendendo, no caso aqui, é o 0, 0 que a gente está interessado, né? Então o t vale 0. Então a gente está interessado quando o t se aproxima de 0. Da função avaliado na gama 1. E a gama 1 faz o quê? Pega o t e leva em t0. Então f de t, 0. Né? Então o limite dessa função. Mas o que a função faz quando zera aqui o y? Então no lugar do x é t, no lugar do y é 0. Então vai ficar t² menos 0² sobre t² mais 0². Então vai ficar t² sobre t². t² sobre t² é 1. O limite de 1 quando t tende a 0, como 1 não depende de t, é o próprio 1. E a mesma coisa agora para o limite da função sobre a curva gama 2, né? Então a gama 2, ela pega o t e leva no 0t. Então vai ficar o limite da função aplicada em 0t quando o t tende a 0. Tá? Aqui o t tende a 0 por quê? Porque eu estou interessado no 0, 0. E o 0, 0 é atingido aqui quando o t vale 0. Mas quem é a função no 0t? Então onde tem x eu vou trocar por 0, onde tem y eu vou trocar por t. Então aqui vai ficar 0² menos t² sobre 0² mais t². Então vai ficar menos t² sobre t². Cancela, cancela, vai ficar menos 1. Então o limite de menos 1 quando t tende a 0. Né? Mas o menos 1 não depende de t. Então esse é o próprio menos 1. Tá? Então, portanto, o limite não existe. Porque sobre a curva gama 2 deu menos 1. E sobre a curva gama 1 deu 1. Então a gente achou duas curvas onde o limite sobre uma dá um valor, o limite sobre a outra dá outro valor, diferentes, né? Então, com isso, o limite não existe, tá? Então, é dessa forma que a gente vai provar que os limites não existem.